Você já sentiu o chão sumir sob seus pés com uma única frase? Minha esposa gritou: "Você é um erro", na frente dos nossos filhos, e naquele momento, eu soube que nossa vida nunca mais seria a mesma. Era uma noite abafada em Lisboa, o tipo de calor que faz o ar parecer pesado. Eu, João Mendes, 38 anos, estava sentado à mesa da cozinha, com uma garrafa de cerveja quente na mão. Minha esposa, Sofia, estava do outro lado, os olhos faiscando de raiva. Nossos filhos, Miguel, de 8 anos, e Clara, de 6, espiavam da porta, sem entender por que a mãe gritava: "Você é um erro, João! Um erro que arruinou minha vida!" As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Não era a primeira vez que ela me atacava, mas fazê-lo na frente das crianças? Isso era novo. E doeu mais do que qualquer coisa. Eu não respondi. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendi que, com Sofia, palavras só alimentavam o fogo. Nos últimos anos, nosso casamento tinha virado um campo minado. Ela mudava de humor como o vento, ora carinhosa, ora uma tempestade de insultos. Eu aguentava por Miguel e Clara, porque achava que era o que um pai fazia, segurava as pontas, mesmo que doesse. Mas naquela noite, algo estalou dentro de mim. Enquanto ela jogava um prato no chão, o estilhaço voando perigosamente perto de Clara, percebi que o silêncio não era mais uma opção. Levantei, peguei as crianças pela mão e as levei para o quarto. "Vai passar, tá bem", murmurei, sabendo que era uma meia-verdade. Voltei à cozinha, onde Sofia ainda esbravejava. "Você não é homem suficiente para me enfrentar, João." Ela queria uma briga, uma reação. Mas eu só a encarei, firme, e disse: "Isso acaba aqui. Não na frente deles." Ela riu, um riso cortante, como se eu fosse uma piada. Mas, pela primeira vez, não me senti pequeno. Senti que algo maior estava começando. Na manhã seguinte, enquanto Sofia saía para o trabalho como se nada tivesse acontecido, eu fui ao escritório de um advogado em Alfama. O doutor Ricardo, um homem de fala mansa e olhar experiente, ouviu minha história. Contei sobre os gritos, as humilhações, o jeito como Sofia usava os filhos para me atingir. Ele anotava tudo, sem pressa. "João, se quer proteger seus filhos, precisa de provas. Sem elas, é a palavra dela contra a sua." Aquilo ficou na minha cabeça. Provas. Eu precisava disso. Nos dias seguintes, comecei a documentar tudo. Gravei as discussões com o celular escondido, guardei mensagens onde ela me ameaçava, anotei cada vez que ela perdia o controle na frente das crianças. Era doloroso, mas necessário. Uma noite, enquanto Sofia gritava que eu nunca seria nada além de um fracasso, capturei o choro de Miguel ao fundo. Aquela gravação me partiu o coração, mas também me deu força. Era a prova de que eu não estava lutando só por mim, mas por eles. Sofia não fazia ideia do que eu estava planejando. Para ela, eu era o mesmo João passivo, o homem que engolia os insultos. Mas, em segredo, eu estava me preparando para o confronto final. Uma tarde, recebi uma ligação do Dr. Ricardo. "Temos o suficiente para pedir a custódia das crianças, João. Mas vai ser uma batalha. Ela não vai ceder fácil." Ele estava certo. Sofia era boa em manipular, em se fazer de vítima. No Instagram, ela postava fotos sorrindo com Miguel e Clara, como se fosse a mãe perfeita. Só eu sabia a verdade por trás daquelas imagens. Enquanto o processo se aproximava, a tensão em casa aumentava. Sofia parecia pressentir algo, porque os ataques ficaram mais cruéis. "Você acha que pode ser melhor que eu para eles?" Ela cuspiu uma noite, com os filhos ouvindo do corredor. Eu me segurei, mas por dentro, a raiva queimava. Não era sobre vencer Sofia. Era sobre salvar Miguel e Clara de um lar onde o amor tinha virado veneno. A tensão em casa era como uma corda esticada, pronta para romper. Eu, João Mendes, sabia que o confronto com Sofia estava próximo, mas cada dia era um teste de paciência. Ela continuava com seus ataques, agora mais calculados, como se testasse até onde eu aguentaria. "Você nunca vai ser nada, João", ela disse numa noite,
enquanto Miguel e Clara jantavam em silêncio. Eu apenas assenti, escondendo o celular que gravava cada palavra. Não era mais sobre engolir o orgulho. Era sobre estratégia. O doutor Ricardo, meu advogado, me orientou a manter a calma e continuar coletando provas. Sophie está confiante demais, ele disse. Isso pode ser a fraqueza dela. Ele tinha razão. Sofia começou a cometer erros. Uma tarde, enquanto eu buscava as crianças na escola em Lisboa, recebi uma mensagem dela: se acha que pode me enfrentar, vai se arrepender. Guardei o texto como mais uma peça do quebra-cabeça. Mas o que realmente mudou o jogo veio dias depois. Era um sábado chuvoso. Sofia saiu para um compromisso e deixou os filhos comigo. Enquanto Clara brincava com seus desenhos, Miguel se aproximou, hesitante. Pai, a mãe disse que você vai embora e nunca mais vai nos ver. As palavras dele foram um soco. Sofia estava envenenando os próprios filhos contra mim. Sentei com ele, expliquei que nunca os abandonaria, mas por dentro a raiva crescia. Naquela noite, instalei um aplicativo de gravação automática no telefone fixo da casa. Não me orgulhava disso, mas era necessário. Dias depois, o aplicativo capturou algo inesperado. Sofia, ao telefone com uma amiga, admitiu que exagerava nas brigas para dar uma lição em mim. Ele precisa saber quem manda, ela riu. Mas o pior foi ouvir Miguel chorando ao fundo, pedindo para ela parar de gritar. Essa gravação era ouro. Levei-a ao doutor Ricardo, que ergueu uma sobrancelha. Isso pode virar o jogo, João. Mas temos que jogar certo. Enquanto isso, Sofia intensificava sua fachada. No bairro, ela contava a todos que eu era um pai negligente, que trabalhava demais e ignorava os filhos. Vizinhos começaram a me olhar torto, e até a professora de Clara perguntou se estava tudo bem em casa. Eu mantive a compostura, mas cada mentira dela era como uma agulha. O doutor Ricardo me alertou: ela está construindo uma narrativa. Se não agirmos logo, ela pode convencer até o juiz. Decidi que era hora de contra-atacar, mas dentro da lei. Contratei uma psicóloga infantil para avaliar Miguel e Clara. A doutora Ana, uma profissional experiente, passou horas com eles. O relatório foi devastador, as crianças mostravam sinais de estresse por conta das discussões constantes de Sofia. Eles têm medo da instabilidade dela, disse Ana. Esse documento, junto com as gravações, era minha arma mais forte. Mas havia um risco: usar as crianças assim me deixava com um nó no estômago. Eu só queria protegê-las, não expô-las. Uma noite, Sofia chegou mais cedo e me pegou revisando papéis do processo. O que é isso? Perguntou, desconfiada. Menti, dizendo que eram contas. Ela não acreditou, mas não insistiu. Naquela mesma semana, recebi uma ligação da escola. Sofia tinha ido lá, chorando, dizendo que eu planejava tirar os filhos dela. O diretor, confuso, me perguntou o que estava acontecendo. Expliquei o mínimo, mantendo a calma, mas sabia que ela estava ficando desesperada. Isso me preocupava, e me dava esperança. Pessoas desesperadas cometem erros. O doutor Ricardo marcou a primeira audiência para dali a 2 semanas. Esteja pronto, João. Ela vai jogar sujo. Ele me entregou uma lista de testemunhas que eu poderia chamar: a professora de Clara, a psicóloga, até uma vizinha que tinha ouvido os gritos de Sofia. Eu hesitei. Envolver outras pessoas parecia sujo, mas o futuro dos meus filhos estava em jogo. Concordei. Na véspera da audiência, Sofia fez algo que não esperava. Chegou em casa com um buquê de flores e um pedido de desculpas. João, podemos resolver isso. Pelo bem das crianças. Sua voz era doce, mas seus olhos denunciavam o teatro. Recusei, dizendo apenas: agora é com o juiz. Ela saiu batendo a porta, e eu soube que a guerra estava declarada. O dia da primeira audiência chegou como uma tempestade que se anuncia com trovões distantes. Eu, João Mendes, acordei com o estômago embrulhado, sabendo que aquele momento poderia mudar tudo. O tribunal em Lisboa estava lotado, um lugar onde histórias como a minha eram dissecadas sem piedade.
Peguei as mãos de Miguel e Clara antes de sair, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sem ter certeza disso. Eles apenas assentiram, com olhares que carregavam mais perguntas do que eu podia responder. No tribunal, Sofia já estava lá, acompanhada de seu advogado. Um homem de fala rápida e olhar afiado. Ela parecia confiante, como se tivesse ensaiado cada gesto. Eu sentei ao lado do Dr. Ricardo, que revisava os documentos com calma. Fique firme, João. Hoje é só o começo, ele sussurrou. O juiz, um homem de expressão impassível, deu início à sessão. O advogado de Sofia foi o primeiro a falar, pintando um retrato distorcido de mim, um pai ausente, instável, que não merecia os filhos. Cada acusação era uma pedrada, mas mantive o rosto neutro, como o Dr. Ricardo me orientou. Então, veio a surpresa. Sofia subiu ao banco das testemunhas e começou a chorar, contando uma história de um marido que a ignorava, que trabalhava demais e deixava as crianças desamparadas. Quero apenas proteger meus filhos, ela disse, com a voz tremendo de emoção. Era convincente, e notei alguns assistentes trocando olhares de compaixão. Meu coração acelerou. Será que ela estava ganhando? O doutor Ricardo me lançou um olhar rápido, como se dissesse, calma, temos algo melhor. Quando chegou nossa vez, o doutor Ricardo chamou a psicóloga infantil, doutora Ana, como testemunha. Ela apresentou o relatório, explicando como Miguel e Clara mostravam sinais de ansiedade por causa das atitudes de Sofia. As crianças relatam medo das discussões da mãe, disse Ana, com firmeza. O juiz anotava tudo, sem demonstrar emoção. Então, veio o golpe decisivo. O doutor Ricardo pediu para reproduzir uma das gravações. Era a conversa de Sofia ao telefone, onde ela admitia manipular as brigas para me dar uma lição, com o choro de Miguel ao fundo. O som encheu a sala, e o silêncio que veio depois era ensurdecedor. Sofia baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar do juiz. O advogado dela tentou desqualificar a gravação, alegando que era uma invasão de privacidade. Mas o juiz permitiu que fosse mantida como prova, desde que autenticada. Isso muda a narrativa, murmurou o doutor Ricardo. Pela primeira vez, senti que estávamos na frente. Mas Sofia não desistiu. Seu advogado chamou uma vizinha, Dona Maria, que disse que eu parecia distante com as crianças. Era uma meia-verdade, mas o suficiente para plantar dúvidas. Eu sabia que Dona Maria só ouvia o que Sofia contava, mas ainda assim doeu ouvir aquilo em público. O juiz encerrou a sessão, marcando a próxima audiência para dali a uma semana. Precisamos de mais tempo para avaliar as provas, ele disse. Saí do tribunal com um misto de alívio e tensão. As gravações tinham abalado Sofia, mas ela ainda tinha cartas na manga. No caminho para casa, recebi uma ligação inesperada. Era a professora de Clara, dizendo que Sofia tinha ido à escola novamente, tentando falar com as crianças sem permissão. Ela parecia descontrolada. João. Acho que você deveria saber. Aquilo me preocupou. Sofia estava ficando instável, e isso podia ser perigoso. Naquela noite, conversei com Miguel e Clara. Tentei explicar, sem detalhes, que estávamos resolvendo coisas de adultos. Miguel perguntou: a mãe vai voltar a gritar? Minha resposta foi um abraço apertado. Eu precisava protegê-los, mas também temia o que Sofia poderia fazer se sentisse que estava perdendo. O doutor Ricardo sugeriu contratar um mediador para monitorar as visitas dela, e concordei. Era mais uma camada de proteção para as crianças. Enquanto os dias passavam, Sofia tentou se aproximar novamente. Mandou mensagens pedindo para conversar, dizendo que queria fazer as pazes. Mas eu já conhecia o padrão, ela só mudava de tática quando sentia o controle escapar. Ignorei as mensagens, mas guardei cada uma como prova. O doutor Ricardo me alertou: ela pode tentar algo drástico antes da próxima audiência. Fique de olho. Ele estava certo. 2 dias antes da data marcada, Sofia apareceu na minha porta, sem aviso, exigindo ver os filhos. Quando disse que ela precisava seguir as regras do tribunal, ela gritou: você não vai tirar meus filhos de mim.
Vizinhos espiaram pelas janelas, e eu mantive a calma, sabendo que qualquer erro meu poderia ser usado contra mim. Os dias antes da audiência final foram um teste de nervos. Eu, João Mendes, senti o peso de cada decisão. Sofia estava mais imprevisível, alternando entre mensagens suplicantes e ameaças veladas. Uma noite, ela deixou um bilhete na minha caixa de correio. Você vai se arrepender, João. Mostrei ao Dr. Ricardo, que acrescentou ao dossiê. Ela está se afundando sozinha, ele disse, mas me alertou para não baixar a guarda. Na escola, a professora de Clara me contou que Sofia tentou novamente falar com as crianças, ignorando as restrições do tribunal. O diretor interveio, e ela saiu chorando, gritando que eu era um monstro. Aquilo mexeu comigo, mas também reforçou minha decisão. Miguel e Clara não mereciam viver com medo. Conversei com a psicóloga, doutora Ana, que reforçou: as crianças estão mais calmas com você, João. Mas precisam de estabilidade. E isso me deu força para enfrentar o que vinha. Na audiência, o tribunal parecia um campo de batalha. Sofia entrou confiante, com um novo advogado que tentou desmontar minhas provas. Alegou que as gravações eram manipuladas e que eu estava perseguindo Sofia. Mas o doutor Ricardo estava preparado. Apresentou a autenticação das gravações e o relatório da psicóloga, que detalhava o impacto dos gritos de Sofia nas crianças. O juiz ouviu tudo com atenção, enquanto Sofia tentava manter a pose de vítima. Então, veio o momento decisivo. Uma testemunha inesperada, a Dona Maria, nossa vizinha, pediu para falar. Ela admitiu ter ouvido Sofia insultar as crianças em uma briga, algo que nunca mencionou antes. Eu não queria me meter, mas vi o Miguel chorando. Não é certo, disse ela. O juiz anotou, e Sofia ficou visivelmente abalada. O doutor Ricardo aproveitou e apresentou as mensagens ameaçadoras de Sofia, incluindo o bilhete. A sala ficou em silêncio. Sofia tentou se defender, dizendo que estava sob pressão e que amava os filhos. Mas sua voz tremia, e o juiz parecia cético. Ele encerrou a sessão, dizendo que o veredicto viria em breve. Saí do tribunal com o coração na mão, mas aliviado. As provas estavam do meu lado, e a verdade estava clara. Naquela noite, Miguel me perguntou: pai, a mãe vai voltar? Respondi que ela sempre seria mãe deles, mas que eu faria tudo para mantê-los seguros. Ele apenas assentiu, mas vi alívio em seus olhos. A espera pelo veredicto foi como caminhar sobre brasas. Eu, João Mendes, passava as noites revisando cada momento do processo, temendo que algo pudesse dar errado. Miguel e Clara continuavam a vida, indo à escola e brincando, mas eu via nos olhos deles a incerteza. Pai, o que vai acontecer? Perguntou Clara uma noite, enquanto desenhava. Eu só consegui abraçá-la e dizer: vamos ficar juntos, prometo. Era tudo o que eu podia oferecer. No dia do veredicto, o tribunal em Lisboa parecia mais frio que o normal. Sentei ao lado do Dr. Ricardo, com o coração disparado. Sofia estava do outro lado, com um novo advogado, mas sua confiança parecia abalada. O juiz entrou, e o silêncio tomou a sala. Ele começou a ler, com voz firme, considerando as provas apresentadas, incluindo gravações, relatórios psicológicos e testemunhos. É evidente que o ambiente proporcionado pela senhora Sofia não atende ao melhor interesse das crianças. Meu peito apertou. A custódia total será concedida ao Sr. João Mendes, com visitas supervisionadas para a mãe, sob avaliação contínua. As palavras do juiz ecoaram como um trovão. Olhei para Sofia, que estava imóvel, os olhos fixos no chão. Seu advogado tentou argumentar, mas o juiz o interrompeu, encerrando a sessão. Saí do tribunal com uma sensação estranha, alívio misturado com um vazio que não explicava. Não era vitória, era responsabilidade. Miguel e Clara agora dependiam só de mim para reconstruir o que havia sido destruído. Nos dias seguintes, Sofia tentou contato. Ligou, mandou mensagens, até apareceu na escola novamente, mas foi afastada pelo diretor. O tribunal havia sido claro: qualquer aproximação fora das visitas supervisionadas era proibida.
Parte de mim sentia pena dela, mas a outra sabia que ela colhia o que plantou. A psicóloga, doutora Ana, começou a trabalhar com as crianças, ajudando-as a processar tudo. Miguel, aos poucos, voltou a sorrir, e Clara começou a falar mais, contando histórias da escola. Cada pequeno passo deles era uma prova de que eu tinha feito a escolha certa. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, encontrei uma carta de Sofia no meio das coisas dela, que ainda não a havia levado. Era um pedido de desculpas, escrito à mão, dizendo que reconhecia seus erros e queria mudar. Por favor, João, me deixe ver as crianças, ela escreveu. Li a carta várias vezes, dividido. Mostrei ao doutor Ricardo, que me aconselhou. Ela precisa provar que mudou com ações, não palavras. Pense nos seus filhos. Ele estava certo. Guardei a carta, mas não respondi. Não era hora de ceder. A rotina foi se ajustando. Levar as crianças à escola, fazer o jantar, ouvir suas risadas, tudo isso virou meu novo normal. Mas as cicatrizes permaneciam. Às vezes, Miguel perguntava por que a mãe ficava tão brava. Eu explicava, com cuidado, que às vezes as pessoas se perdem, mas que isso não mudava o amor que sentiam por ele e Clara. Não queria que crescessem com raiva dela. Queria que aprendessem a perdoar, mas sem esquecer o que mereciam, paz. Meses depois, Sofia começou as visitas supervisionadas. A assistente social relatava que ela se esforçava, mas as crianças ainda estavam distantes. Clara segurava minha mão com força quando a via, e Miguel respondia com monossílabos. Era doloroso, mas necessário. A doutora Ana me disse: dê tempo. Eles vão encontrar o equilíbrio. Eu acreditava, mas sabia que o caminho seria longo. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, sentei na varanda com uma cerveja na mão. Pensei em tudo, nos gritos de Sofia, nas noites sem dormir, no tribunal. Não me sentia um herói, apenas um pai que fez o que precisava. O silêncio da casa, agora sem brigas, era minha maior conquista. Olhei para as estrelas, e pela primeira vez em anos, senti que o futuro poderia ser leve. Pergunta para os espectadores: se você fosse João, permitiria que Sofia tivesse uma chance de reconstruir a relação com as crianças, mesmo após tudo? Ou acha que a proteção delas deve vir acima de qualquer redenção? O que você faria? Deixe sua opinião nos comentários.